Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Sidney, está começando mais um programa Tempo de Esperança. Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Sidney, pastor da Igreja Presbiteriana Nova Vida em São Miguel do Araguaia. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo para poder compartilhar da palavra do Senhor. Quero então convidar você, aonde você estiver, se você puder, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos pedir a Ele para que possa falar ao nosso coração através desse vídeo. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te adoramos e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus, pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração nessa hora, fale ao nosso coração nesse momento. Ó Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu quero trazer uma reflexão para o nosso coração, que se encontra aqui no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 7. Eu quero ler do verso 1 ao verso 7 para que você possa compreender o contexto do que está acontecendo. Mas a nossa meditação em si, ela será feita apenas no versículo de número 7. Mas eu quero ler do verso 1 ao verso 6 para você familiarizar aí com o contexto do texto, para ficar mais fácil a nossa explicação e o seu entendimento aí também. O texto diz o seguinte: a corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que um sebe de espinho. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. E agora o versículo de número 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Muito bem, nós estamos trabalhando já há alguns vídeos a respeito de um tema maior, que é, em tempos de crise, a quem devemos recorrer? Devemos recorrer àquele que pode nos ajudar. Este é o tema da nossa meditação desse vídeo, porque quando nós olhamos para o contexto que estamos vivendo, eu quero trazer aqui um paralelo do texto sagrado que diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muito bem, quero trazer essa meditação para o nosso coração e quero iniciar fazendo uma metáfora que diz: crise. Quem nunca passou, que atire a primeira pedra. Estamos vivendo um dos piores momentos, se não o pior momento da nossa geração. O medo tomou conta das pessoas. A ansiedade tomou de conta da população. A incerteza reina no coração
de muitos. E muitos, infelizmente, já enterrou a esperança. Em outras palavras, estamos vivendo um grande momento de crise. Crise moral, crise de identidade, crise política. Estamos vivendo crise emocional, crise financeira e crise de relacionamento. E para piorar tudo isso, nós também estamos vivendo uma crise mundial de saúde, devido ao Covid-19, também conhecido aí como coronavírus. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas, estão sem saber o que fazer em meio a esta crise, ou essas crises, ou esses momentos que estamos vivendo. E ao olhar para o texto que nós acabamos de ler, a gente percebe, uma grande semelhança daquilo que nós estamos enfrentando nesse atual momento da nossa vida. Miqueias é um dos grandes profetas que viveu no tempo de Isaías. E ele viveu num tempo que, vendo a situação da nação, ele então, usado por Deus, ele traz o ensinamento de Deus que o povo deveria retornar para os caminhos do Senhor. Ele está dizendo que se o povo não abandonar o caminho que eles estão andando e voltar para a presença do Senhor, o juízo virá, o juízo irá acontecer. E perceba que mesmo Miqueias trazendo à tona aquilo que Deus estava por fazer, em desobediência ao povo, ele também traz uma palavra de consolo, ele traz uma palavra de conforto para o nosso coração. Se você olhar o versículo de número 7, o capítulo 7, o verso 1 até o verso 6, Miqueias vai narrar coisas que está acontecendo conosco. Veja o que está aí no primeiro versículo. Ai de mim, porque estou quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que minha alma deseja. Ele está passando por um momento de aflição. A alma dele está entristecida, porque está faltando algo na sua vida. Ele vai dizer que essa crise, ela só vai tomando forma e crescendo, avolumando, a chegar a um ponto que ele não mais consegue controlar. Ele diz no versículo 2, que pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens em que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. Olha para você ver. Tirando a poesia do texto, trazendo para o nosso contexto. Olha para você ver se não é justamente isso. As pessoas já não têm mais amor uns pelas outras. O momento é de se unirmos, ganharmos força para combater essa pandemia que estamos vivendo. E o que temos visto é que as pessoas, cada um tem puxado para o seu lado, cada um tem feito só para si. Ele vai dizendo ainda, as suas mãos estão sobre o mal, fazem diligentemente, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, a grande fala do mal, dos maus de sua alma. Eles urdem, eles tramam a desgraça, a desordem, a falta de amor para com aqueles que não têm condição. Ele vai dizendo, ele vai trazendo como que está a condição de Israel. Que o reto, aquele mais reto, não passa de uma série de espinhos. Você vê que o amor acabou, que tudo acabou. O filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. O inimigo do homem são da própria casa. Queridos, são situações que nós estamos vivendo, que nós vivemos. Mas perceba o tamanho da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida.
que mesmo em meio a toda essa corrupção, mesmo em meio a toda essa crise moral, crise institucional, crise familiar, a falta de amor, Deus se revela um Deus milagroso, gracioso na vida do povo de Deus. E Miqueias, então, ele traz algo muito interessante para mim e para você. Ele toma algumas atitudes diante dessa crise que eu quero compartilhar com você nessa hora. Querido, em tempos de crise, seja ela qual motivo for, Deus é a nossa esperança. E aqui nós podemos aprender então com o profeta Miqueias algumas atitudes que ele tomou para que ele pudesse enfrentar esse momento de crise. Eu quero então convidar a você a compartilhar com você, a meditar com você. Em tempos de crise, devemos recorrer a quem pode nos ajudar. E eu vou mostrar, alistar algumas atitudes que o profeta teve, que se você colocar em prática, você vai sair dessa crise mais fortalecido no Senhor Deus Todo-Poderoso. E a primeira atitude, meu querido, que o profeta toma foi a atitude de olhar para o Senhor. Miqueias capítulo 7, no versículo 7, a parte A diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Eu já narrei todo o contexto que estava por trás desse versículo de número 7. O contexto era de caos. A crise estava instalada, mas o profeta Miqueias, ele toma uma atitude que vai direcionar toda a sua vida. E a primeira atitude que ele toma: eu, porém, olharei para o Senhor. Esse verbo, olhar, olharei no hebraico, traz um sentido que as pessoas precisam, especialmente o povo de Israel, eles precisavam estar com os olhos vigilantes para o Senhor. Eles deveriam sempre estar confiando que Deus estava observando e vendo o comportamento do seu povo, e assim o povo acreditar que de fato aquilo que eles estavam praticando, os pecados que eles estavam cometendo, era abominável diante de Deus. Deus estava ali, olhando para a conduta de cada um deles. E quando Deus visse o arrependimento de cada um deles, a transformação genuína iria acontecer na vida daquele povo, daquela nação. O juízo, a condenação, ela seria tirada, né? E o povo de Israel poderia experimentar, o povo de Deus poderia experimentar o livramento do Senhor. Querido, em tempo de crise, nós devemos recorrer, olhar para o Senhor, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós reconhecemos que Ele tem poder para transformar, para mudar, para transformar todo o nosso deserto em um manancial de bênção. Trazendo essa ideia de olhar para o Senhor, para reconhecer o Senhor e como se fosse um reflexo, mostrar para nós quem nós somos, o que nós estamos fazendo, trazendo, transportando isso para os nossos dias, para o nosso contexto, essa calamidade que estamos enfrentando, nós também devemos estar com os nossos olhares fitos para o Senhor, fazendo análise da nossa vida, vendo onde estamos errando, o que precisa mudar na nossa vida. Aqueles que estão andando em caminhos tortuosos precisam voltar para Deus, precisam regressar para o caminho que conduz à salvação. Nós precisamos voltar com os nossos corações
contritos, arrependidos para o Senhor. Devemos olhar para o Senhor confiantes que de fato Deus vai, ou melhor, já está operando maravilha e certamente passaremos pela prova dando glória a Deus. O motivo, como nós podemos enfrentar em tempos de crises, devemos recorrer a quem pode nos salvar. De que forma? Olhando para o nosso Deus, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que pode transformar a crise, o deserto, o choro em alegria, o deserto em manancial de bênção, escrevendo uma nova história para a nossa vida. Querido, eu quero te perguntar, você tem olhado para o Senhor? Você tem depositado a sua esperança em meio a essa crise no Senhor? Porque quando nós depositamos a nossa esperança em homens, em departamentos, em autarquias do governo, isso pode falhar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos o quão grande é o nosso Deus. Nós vemos o quanto Ele pode fazer por nós. E nós vemos também o quanto nós somos pequeninos diante do Senhor. Somos pequeninos diante do Senhor, mas somos preciosos aos olhos do Senhor. Então, em meio à crise, recorra a quem pode te ajudar. Olhe para o Senhor, mas olhe com um olhar contrito, arrependido, conhecedor que tudo posso naquele que me fortalece. Mas a segunda atitude que o profeta traz para nós aqui foi esperar pelo auxílio de Deus. Em tempos de crises, devemos recorrer quem pode nos ajudar, olhando para o nosso Deus. Em segundo lugar, esperando pelo auxílio de Deus. Veja o que diz a parte B do versículo 7. Esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O verbo esperar, no hebraico, ele traz a ideia de algo que traz certeza que alguém vai vir para ajudar aquele que está precisando. A ideia aqui é justamente isso. Quando nós olhamos para Deus, quando nós conhecemos quem é Deus, nós podemos esperar por Ele, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Olhando para o texto, nós vemos que a nação estava passando por esse caos, a nação estava passando por esse momento de dificuldade, a nação estava passando por essa grande crise, mas o profeta, ele diz, eu, porém, esperarei no Deus da minha salvação. Querido, o mundo pode estar um caos, o mundo pode estar passando por essa turbulência, passando por essa adversidade, mas nós vamos esperar pelo Deus da nossa salvação. Como o profeta Abacuque ainda disse, ainda que a figueira falte o fruto, ainda que não haja alimento nos campos, eu, porém, todavia, confiarei no Deus da minha salvação. Você não está sozinho, você não está alheio nesse universo. Deus está contigo. Deus, por nos amar, entregou seu Filho ali na cruz do Calvário para nos abençoar, para trazer uma nova história na nossa vida, um novo recomeço. Então, diante da crise, confia, espera no Deus da sua salvação. Miqueias está dizendo, tudo pode estar indo de mal a pior, o mundo está em crise, mas eu esperarei no Senhor. As pessoas podem estar desesperadas aí fora, sem saber o que vai ser logo após essa quarentena. Não sabemos nem quando
o mundo vai voltar à sua normalidade. Não sabemos se é na próxima semana, na próxima quinzena, no próximo mês. Mas o que tiver de acontecer, nós devemos confiar em Deus. Querido, o mundo pode estar passando por essa epidemia, mas nós devemos esperar pelo nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Nossos olhares devem estar somente para quem pode nos ajudar. E somente Deus, meu irmão, pode nos ajudar. Somente Deus pode transformar a nossa vida. Espere por Ele. Confie no Senhor. Como diz o Salmo no 37, descanse no Senhor, espere no Senhor, que o mais Ele fará. Não retroceda. Ainda que as pessoas tentam nos ludibriar, enganar, falar que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Como diz Jesus Cristo quando estava subindo aos céus: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Espere, pois, pelo Senhor, porque o choro pode durar uma noite, você pode estar angustiado, você pode estar ansioso, sem saber o que fazer. Mas espere pelo Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará sobre a sua vida. Tenha certeza que mesmo a situação que nós estamos vivendo, mesmo a situação que estamos enfrentando, muitas pessoas estão sendo infelizmente abatidas pelo coronavírus, mas isso não pode abalar a nossa fé, porque nós esperamos no Deus que tem o controle da história em suas mãos. Então, o que fazer em tempos de crise? Tempo de crise, devemos recorrer a quem pode nos ajudar. De que forma, pastor? Olhando para o Senhor e esperando pelo Senhor. Mas a terceira lição que eu quero trazer para o seu coração, para o nosso coração, nessa meditação, a terceira atitude do profeta foi ter a certeza que Deus sempre ouvirá a nossa oração. Ele termina o versículo 7 dizendo o seguinte: o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. O verbo ouvir significa no original, no hebraico, que alguém realmente está concedendo, atendendo um pedido. O pedido que está sendo colocado, alguém vai responder e atuar em prol daquele clamor. Miqueias, ele conhecia o Deus que ele servia. Miqueias, ele reconheceu a magnitude, a majestade do Deus dos exércitos, olhando para ele, esperando nele. E agora, a terceira atitude que o profeta toma é a certeza que Deus sempre ouve o nosso clamor. Querido, você pode estar ansioso nesse momento. Você pode estar desanimado nesse momento. Você pode se sentir sem esperança nesse momento, devido à crise que estamos passando. Você pode olhar para o futuro e não ver saída. Como diz a expressão, você pode olhar para frente e não ver a luz no fim do túnel. Você pode estar aí pensando assim: o que será da minha vida? O que será da minha família? O que será da minha casa? O que será das minhas contas? O que será do aluguel, da luz, da água, da comida? O que será da minha vida? Esse pode ser o nosso lamento. Esse pode ser a nossa preocupação. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou nos tempos de Miqueias é o Deus que opera em nosso tempo. Porque, como diz, o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Não
preocupe. Não fique achando que Deus está alheio ao nosso clamor, à nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve as nossas orações. Então, meu querido, nesse tempo de crise, recorra ao Senhor em oração, em louvor e adoração, e Ele trará a resposta ao seu coração. O que fazer, pastor, em tempo de crise? Em tempo de crise, eu vou buscar ajuda a quem pode me socorrer. E quem pode me socorrer é somente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Eu quero concluir essa meditação dizendo a você que em tempos de crise devemos recorrer a Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode nos dar a esperança. Querido, não perca a oportunidade de olhar para o Senhor. Não perca a oportunidade de se achegar a Deus com um coração sincero, com um coração arrependido, com um coração contrito, com um coração sabedor, que mesmo mediante a crise, Deus pode se manifestar graciosamente na sua vida, quando voltar de todo o coração para a presença do Senhor. Segunda aplicação que eu quero deixar para você: em tempo de crise, espere, pois, pelo Senhor, o Deus da sua salvação. Deus enviou seu Filho amado para morrer ali naquela cruz, para nos dar a salvação eterna. Querido, se tudo aqui nessa terra acabasse hoje, nós podemos ter a certeza, estaremos então nos braços do nosso Pai Celestial. Em tempos de crise, a segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que devemos esperar pelo nosso Senhor, o Deus da nossa salvação. Senhor Jesus, Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Se tudo aqui acabasse agora, nesse momento, nós estaríamos encontrando com o nosso Pai Celestial, o Deus da nossa salvação. Então, espere pelo Senhor. Pode estar difícil, pode estar em crise, mas quando nós confiamos no Senhor, Deus abre portas aonde a gente nem imagina para abençoar um servo seu. Então, espere pelo Senhor. E a terceira e última aplicação que eu quero deixar para você: tenha certeza que no tempo da crise, Deus não abandona os filhos teus. Deus não abandona aqueles que são tementes a Ele, aquele que busca o Senhor em oração. Então, busca o Senhor. Você está com os olhos, às vezes, voltados só para a crise, só para o problema. Mas eu quero convidar a você a essa meditação, a refletir sobre essa meditação, a não colocar os seus olhos em cima do problema, mas a olhar para o Senhor, confiar no Senhor, orando, colocando a sua petição diante dele, porque o Senhor não nos abandonou. Deus tem ouvido cada uma de nossas orações. Então ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. Querido, eu quero terminar falando a você que você possa pensar sobre isso, que em tempos de crise devemos recorrer a quem pode nos ajudar. De que forma? Olhando para o Senhor, esperando no Deus da nossa salvação e tendo a certeza que Deus tem ouvido o nosso clamor. Eu quero terminar essa meditação convidando a você a refletir, a pensar sobre isso. Em tempos de crise, devemos recorrer a quem pode nos salvar. Quem pode nos salvar
é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, olhe para Ele, espere pelo Deus da sua salvação e tenha certeza que Ele tem ouvido o seu clamor, a sua oração diante da crise. Pare de olhar para a crise e olhe para o Deus de Israel, que já te livrou várias vezes, de várias situações. Creia nisso, no nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa encher o nosso coração, derramar sobre nós, ó Pai, uma certeza que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, que o Senhor, ó Deus, tem usado de misericórdia e graça para com a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, nos perdoando os nossos pecados, que nós possamos olhar para o Senhor com esse olhar, ó Pai, de contrição, de arrependimento, entregando a nossa vida ao Senhor, que nós possamos esperar pelo Senhor, que nós possamos colocar a nossa aflição, a nossa ansiedade diante do seu coração, diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que o Senhor esteja protegendo a nossa família, esteja protegendo a nossa casa. Ó Deus, proteja a nossa nação, proteja, ó Deus, o mundo desse vírus que está permeando em toda a nação, em todo o globo terrestre. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, derrame sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos encerrando esse momento e se você gostou dessa meditação, compartilhe com seus amigos, com a sua rede, de contatos, para que Deus também possa trazer um alimento, trazer esperança a coração, a outros corações que também estão precisando de uma palavra de esperança. Inscreva aí também no nosso canal e aperte o sininho lá, que sempre que sair um vídeo novo, você será comunicado. Fique na paz e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Até mais.